nós estamos vivendo um novo tempo. E esse novo tempo ele vai gerar impacto em várias áreas da nossa vida. Esse impacto que vai ser gerado, muitas das vezes a gente não vai saber entender ou compreender algumas coisas que vão começar a sair do nosso controle. Mas está tudo certo. Tem esse momento mesmo que Deus está permitindo na nossa vida para a gente desfrutar. E eu posso dizer uma coisa para vocês, que aquilo que vocês estão pensando em fazer, Deus já sabe o que vai ser feito. E Ele vai direcionar cada um àquilo que deve, orientando. Eu creio que hoje, com a Silvânia aqui no grupo, ela dando esse transbordo, ela já tem preparado algo e eu quero deixar para você aqui, Silvânia, seja muito bem-vinda, fique à vontade, tá bom? Para transbordar. Já são aqui 6h10 da manhã, então fique à vontade, se apresente e transborde na nossa vida aí, tá bom? Seja muito bem-vindo. Obrigada, Júnior, obrigado mesmo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nossa, esse grupo só tem me contribuído. Eu demoro a entrar, às vezes, pela questão de temas. Quando eu entro, é enxurrada de transbordo para a minha vida. Nossa, gratidão mesmo. Muitas coisas eu tenho é, beneficiado com o grupo, né, que facilita, bate pronto ali, já tem um resumo, já tem um vídeo ali. Nossa, muito bom. Obrigada mesmo, gente. É muito bom ver um grupo assim alinhado, um grupo que está assim na mesma vibração, com o mesmo propósito. Isso é muito bom, isso é coisa mesmo de Deus mesmo, né? Que nos une, que nos faz a gente crescer cada vez mais. Bom, sem mais delongas, os comentários, eu vou fazer o possível para me ler aqui, gente. Tá? O Júnior também pode estar lendo aí para mim, não pode, Júnior? Porque aí, às vezes, eu sou não sou muito boa para estar falando e lendo comentário, eu tenho que praticar mais isso, né? Mas eu vou fazer o possível aqui. Bom, gente, quem é essa pessoa que está falando aqui com vocês? Eu sou a Silvane, sou uma filha amada de Deus, sou casada com Ala, sou mãe do Robson e vó de uma linda garotinha de 5 anos, com cabelinho todo cacheadinho, que eu estou aqui babando nos Estados Unidos de saudade, tá? Isso é isso. E o que eu faço, tá? Hoje eu sou CEO de uma escola de idioma na minha cidade, Teixeira de Freitas, uma cidade bem gostosinha, cheia de praias, pertinho, quentinho. Nós estamos ali a 1 hora de Prado, 3 horas de Porto Seguro. É uma delícia de cidade, tá? Então, eu sou de lá dessa cidade, tenho essa escola de idioma, sou CEO dessa escola há mais de 27 anos, né? Já tive outros empreendimentos, como locadora de veículos, lojas, enfim, seguradoras, né? Seguradoras de carro, de imóveis. E com toda essa minha experiência, agregado à minha experiência também na área de desenvolvimento humano, né? Que eu sou Master Coach, mentora de mulheres, né? Então, tudo isso eu passei a mergulhar nesse autoconhecimento, né? Aí, por volta de 6 anos, e hoje eu ajudo mulheres a sair, mulheres, né? Não, eu falo mulheres porque na minha mentoria em grupo é mais mulheres, mas no individual, né? Trabalho com mulheres e homens. Então, ajudo pessoas a sair, né, da frustração para a autoconfiança, né? A sair da dependência emocional, que foi uma coisa que eu vivi muito na minha vida, para ser confiante, da frustração para a rejeição, né? Desse medo dessa rejeição para a liberdade de ser a gente mesmo, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Todo mundo me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito. Então, tá bom. O microfone está aberto para quem quiser falar, Júnior? Como é que funciona? Quando você abre um espaço para alguém fazer uma pergunta, ele libera lá e a pessoa e ela fala. Perfeito, então. Então, com toda essa formação, experiência, hoje é o que eu faço, né? Então, a dor minha do passado, gente, que era frustração, rejeição, né? Medo do não,
tudo isso, hoje, eu uso essa dor já superada, quer dizer, não totalmente superada, que a gente está sempre em processo, né? Para viver o meu propósito, né? Então, como o Pablo fala muito nas nossas mentorias, né? A dor de hoje pode ser o seu propósito amanhã. A sua dor de hoje pode ser o desbloqueio de outra pessoa amanhã. E é bem por aí isso que eu estou vivendo hoje, né? Bom, eu vim de uma infância muito pobre mesmo, pobre de maré. Não sei se vocês conhecem esse ditado, né? Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu era, né? Graças a Deus. Comecei a trabalhar com meus 10 anos, né? Eu já trabalhava na feira com meu pai era feirante, vendia feijão, arroz, hortaliça, e eu ia forçada, mas ia. Com 10 anos, ninguém quer trabalhar, né, gente? Tinha que viver a infância, né? E também ajudava minha mãe a vender Avon. Minha mãe era na época era costureira, lavava roupa, né? Ela costurava para fora, dava faxina, e era uma vida assim pobre mesmo, de comer carne uma vez na semana, pão era dividido para duas pessoas, né? E aí hoje a gente até brinca em casa, porque hoje a gente fala assim, meu Deus, a gente pode comer quantos pães a gente quiser, e hoje a gente já não come, né? Porque tem medo de engordar. Mas na época era um pão dividido, era uma briga para conseguir comer um pão inteiro, né? Mas essa era o que a gente tinha na infância, né? Somos ao todo 6 filhos, né? Então, minha mãe tinha que trabalhar, meu pai tinha que trabalhar muito para manter esses 6 filhos ali, era uma escadinha. E assim, como é que começou minha vida profissional? Aos 15 anos, teve esses 10 aninhos aí que trabalhei com meus pais, tal, mas aos 15 anos que eu tive meu primeiro emprego, assim, oficial, né? Eu trabalhava na antiga Bahia Sul Celulose, que hoje é Suzano. Eu trabalhava plantando mudinha no eucalipto, no viveiro, né? Aquelas mudinhas de eucalipto que hoje a gente sabe que transforma num papel, né? Então, acordava de madrugada, era sol e chuva, tinha que vestir um uniforme muito grosso, um uniforme de brilho, eu lembro como hoje, era um uniforme marrom, usava uma bota pesada, que da minha casa até o ponto para pegar o caminhão, que a gente, boia fria, ia de caminhão mesmo para o viveiro, né? Era uma luta, era uma ginástica boa já com a bota, viu? Já trabalhava a panturrilha, a perna, já chegava, já estava fazendo a minha ginástica, né? Então, ia para esse trabalho, e fiquei nesse trabalho durante os 2 anos. Para mim, contar isso agora é muito gostoso, né? Muito gratificante, mas na época era muito vergonhoso para mim. Eu tinha muita vergonha de subir em cima de um caminhão e a gente subia junto com outros homens. E na época era um preconceito danado, havia muita piada. Mas, enfim, eu precisava trabalhar, precisava ter minhas coisas, mesmo não gostando, mesmo sentindo vergonha na época, né? Eu fazia isso porque precisava financeiramente, né? Então, depois de 2 anos, eu consegui, assim, fazer o meu segundo grau, desses 2 anos trabalhando aí no viveiro, consegui concluir meu segundo grau e começou a trabalhar em lojas, roupinhas de lojas, lojas de roupas, né, no modo geral, né, até conseguir um emprego bom, que foi uma locadora de veículo, né? Na época, essa locadora existe ainda, localiza Rent a Car, e eu trabalhava, eu morava mais ou menos a 40 minutos dessa locadora, e eu lembro como hoje, né, eu tinha um filho tenho, né, meu filho na época tinha 1 ano, e eu não tinha transporte nenhum, era uma bicicletinha, e eu colocava ele, adaptava uma cadeirinha na bicicleta e levava ele para lá, para a casa da minha mãe, para trabalhar, porque às vezes a babá não chegava na hora certa, ou às vezes faltava, e isso complicava muito a minha vida, mas foi assim muitos anos, né? Bate sol e chuva, colocava ele numa cadeirinha, e aí eu já estava no nível melhor, já não estava subindo em caminhão, já estava trabalhando entrei como secretária, depois fui promovida como supervisora, eu já estava vivendo assim um auge da minha vida muito feliz já, né? Mesmo saindo de madrugada, levando meu filho para casa da minha mãe, mas era uma coisa muito gostosa. Depois de 4 anos trabalhar nessa franquia, eu enlouqueci e falei que eu queria ter a minha, né? Dinheiro não tinha, mas ousadia tinha na época, né? Então, nessa época, eu parcelei, negociei com a franquia lá, né? Se não me engano, tem tanto tempo isso, nossa senhora, mas era
O nome da franquia, eu não lembro agora o nome dessa franquia, é Rent a Car, isso, Localiza era que eu trabalhava como supervisora. Então, essa franquia, eu falei da minha experiência, olha, eu trabalhei 4 anos, fui supervisora, essa Localiza iniciou aqui na minha cidade, e começou com tantos carros, eu deixei com tantos carros, se vocês puderem investir de mim, parcelar essa franquia aí, em quantas vezes vocês puderem, chorei, eles parcelarem 50 vezes para mim, e comprei os carros financiados, comecei com 2 carros, depois passei a ter 3, e aí tudo no financiamento. Não aconselho fazer essa loucura não, viu, gente? Foi uma coisa meio de louca mesmo, viu? Me surtou muito na época, mas ia alocando os carros, ia pagando a franquia, ia pagando os carros, e aí eu fui naquela coisa louca ali o tempo inteiro. E aos 4 anos, mais ou menos, trabalhando já com essa franquia minha de locadora de veículo, eu tive a proposta de entrar, né, como sócia, né, do CNA, Escola de Idioma, que eu falei com vocês no início, né, é uma escola que eu já tenho há mais de 27 anos, e aí eu resolvi passar a locadora para frente, tá, que estava ficando um pouco prostituído o mercado, todo mundo comprando carro particular para vender, para alugar, então ficou muito louco, né. E aí, eu, de lucro mesmo, saí dessa locadora com um Unozinho prata. Eu lembro como hoje, 2 portinhas, né? Era o meu carro na época, já estava bom. Eu saí de bicicleta, tinha uma bis, depois fiquei com esse carrinho aí. Já estava bom demais, graças a Deus. Então, entrei numa sociedade com minha prima, né? Compramos a franquia do CNA em Teixeira de Freitas, é uma franquia bem conhecida aí no Brasil. Não sei se todos vocês têm aí na cidade de vocês, né? E a gente começou a sociedade. Na época eu era secretária, vendedora, professora, faxineira e tudo, que a gente começou assim, também com financiamento, tal, pagando essa franquia, e tinha que fazer tudo para pagar mesmo ali, para não ter custos, né, de colaboradores na época, né? Então, comecei a crescer assim, dessa forma, tá? Graças a Deus foi a época difícil, mas foi uma época que me deu respaldo para estar onde eu estou hoje, né? Mas assim, mesmo crescendo, né, no meu ritmo ali, com a empresa, né, já tendo meu segundo business, no caso, eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Era muito medo, era muita ansiedade, era muita insegurança. Eu sempre atraía relacionamentos, né, altamente tóxicos, né? Eu tinha uma baixa autoestima e eu só atraía homens que me faziam ter dependência emocional, né? Na verdade, isso era de mim mesmo. Na verdade, eu que atraía esse tipo de homem, a gente atrai mais do mesmo, né? Então, eu tinha uma dependência muito grande. E antes de ter meus negócios, eu tinha até financeira também, né? Mas depois que eu passei a ter meus negócios, aí só ficou a dependência emocional. Então, muitas vezes eu trabalhei uma época com um namorado meu, que a gente namorava há 8 anos, e toda vez que a gente brigava, ele me mandava embora, e lá ia eu, toda a minha estrutura emocional, a minha estrutura financeira, né? Então, era uma vida assim, de muita dependência emocional, muita dependência mesmo. Todos os namorados eram possessivos e, e eu tinha essa dependência. E isso me deixava muito mal. Eu vivia muito angustiada, eu vivia muito insegura. E isso, na época, eu tive problemas de sono terríveis, vivia assim, mais de 5 anos sem dormir e foi muito angustiante mesmo na minha vida, né? Eu procurei muita ajuda de Deus na época, e ia à igreja e tudo. Aí um belo dia estava passando assim o filme de A Paixão de Cristo, né? Eu esqueci o nome, Mel Gibson, se não me engano, que foi o autor desse filme. E aí eu fui, né? Alguma coisa falou assim para mim, você tem que ir assistir esse filme. Eu estava muito angustiada, querendo sair de um relacionamento de 8 anos, com muita dependência emocional, com muito tóxico para a minha vida, né? E eu fui assistir esse filme, A Paixão de Cristo, né? Gente, foi uma virada na minha vida, tá? Eu assisti o filme do início ao fim, chorando, 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 que as pessoas que estavam do meu lado perguntavam assim, minha filha, você está passando bem? Eu falava que estava, mas chorava, chorava, chorava. Foi a primeira vez que eu consegui chorar de verdade na minha vida, né? Eu sempre cresci com a crença que chorar era coisa de gente fraca, né? Coisa que veio lá da infância. Minha mãe, toda vez que a gente chorava, ela falava, engole o choro, engole o choro. Então, chorar para mim não é uma coisa normal.
eu chorei essa noite, foi uma libertação na minha vida. Quando eu saí do cinema, eu abaixei a cabeça, porque a cara e os olhos estavam assim, inchados mesmo, né? E aí, eu lembro como hoje, era um dia muito chuvoso, trovão, relâmpago, entrei dentro do meu unuzinho prata de 2 portas, era meu xodozinho da época, era que eu tinha, e comecei a chorar e, assim, clamar a Deus, né? Falar com Deus com todo o meu coração, falava, meu Senhor, o que que eu estou fazendo, né? Tanto amor, né? O Senhor pagou por mim um preço de cruz, um amor verdadeiro, e eu estou aqui mendigando amor, com essa dependência emocional, com dificuldade de sair desse relacionamento. Jesus, o que que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? E aí comecei a pedir perdão, e aí foi o choro mais gostoso que eu tive da minha vida, sabe? Foi o mais profundo e o mais gostoso mesmo. E eu saí desse dia, decidida ali do cinema, terminar esse relacionamento, que eu não conseguia. E eu fui direto para casa desse ex, né, na época, namorado, e falei para ele que não queria mais aquele relacionamento, né? E ele não aceitou esse término, não aceitou a decisão. Eu lembro que ele me deixou lá de fora da casa, né? Porque eu queria sair, ele não abriu o portão, me deixou debaixo de chuva, trovão e relâmpago, enquanto ele falava, e eu ouvia tudo que ele falava, os maiores desaforos que você pode ouvir de um homem, sabe, me denegrindo mesmo como mulher, e eu vi tudo aquilo ali, mas a liberdade dentro de mim estava muito grande, né? Tudo que eu vi no filme foi muito forte para mim, e eu falei, nada que você vai falar para mim vai mexer comigo. E deixei ele falar, soltar toda a ira, a raiva dele, e aí, em um determinado momento, 1 hora tomando chuva, né? Eu falei, bom, se você não abrir esse portão, eu vou gritar, pedindo socorro, né? E aí ele abriu, e eu estava ali cheia do Espírito Santo, ouvindo mesmo, tudo que ele falando, mas bem, com a alma mesmo, no fundo do meu coração, assim, é, alegre, feliz, liberta, porque eu tinha tido uma libertação naquele dia. E foi a minha experiência mais forte que eu tive com Deus. Eu estava por volta aí dos meus 20 e poucos anos, né? 21, se eu não me engano. Não, desculpa, 26 anos. Eu tinha ficado 8 anos nesse relacionamento, então eu estava por volta dos meus 28 anos. E aí foi assim, né? Eu depois tive um outro relacionamento, e de novo, era uma pessoa bacana, mas uma pessoa que estava viciada, né, em drogas, e quando eu descobri, a gente já tinha 5 anos juntos, e eu tentei ajudá-lo, não consegui, aí eu saí desse relacionamento, e graças a Deus, hoje Deus colocou na minha vida, há 9 anos atrás, eu conheci um homem lindo, maravilhoso, né, um homem nobre, que me ama, que me respeita, que me ajuda, que me dá maior apoio no que eu faço, tá? E assim, foi um presente de Deus mesmo. Foi de todos os meus relacionamentos, foi um homem que nunca me aprisionou, nunca tirou a minha essência. Eu conseguia ser eu mesma, né? E esse é o homem que eu estou casada até hoje, né? E assim, como eu coloquei para vocês antes, alguns relacionamentos eu tinha, mesmo estando financeiramente bem, com a empresa só crescendo, eu tinha uma dependência emocional. Foi a partir desse momento, desse filme, dessa relação com Deus, que eu consegui me libertar, né? E aí começou uma história muito, muito difícil, desafiante de novo na minha vida, né? Estava no Brasil, já estava trabalhando na área de desenvolvimento humano, namorando há 7 anos, meu esposo morando aqui nos Estados Unidos, e eu com aquele medo de vir para cá e deixar a tão estabilidade de vida que eu tinha na época, que eu tinha alcançado, tinha trabalhado tanto, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Eu sei que a vida lá não é fácil, já tinha vindo aqui várias vezes, passava 3 meses, né? Ele ia no Brasil, mas eu falava, gente, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? A gente sabe que a vida lá para viver, para pagar a conta é um desafio, eu não quero mais na minha vida trabalhar tanto em coisas que eu não goste. Eu estava vivendo o auge da minha vida, CEO de uma empresa já, né, por volta aí de seus 20 e poucos anos, né, hoje já tem 27 anos, e trabalhando com mentoria,
fazendo, né, análise de perfil, tudo que eu amava. Eu falava, gente, se eu for para lá, eu vou conseguir, porque eu trabalhava no presencial lá também, né? Tinha clientes online, mas trabalhava no presencial. E vivia esse confronto de novo na minha vida, né? Tanto que namoramos 7 anos para depois a gente se casar e tive que ter uma pressão dele. Ou você decide vir, ou a gente precisa saber o que vai fazer com essa relação. E aí eu fiquei, gente, aquele medo, daquela dependência que eu tinha financeira, eu não queria ter mais com homem nenhum, né? Então eu falava assim, Senhor, se eu for para lá e não conseguir viver, porque meu prolabore chega 5 vezes menor aqui nos Estados Unidos, né? E estava com um cliente no Brasil também. Eu falei, gente, tudo vai chegar 5 vezes menos. Como é que eu vou conseguir? Pagava um plano de saúde de $50, aqui passei a pagar $400, eu fui fazendo conta, quanto mais eu fazia conta, mais surtada eu ficava. Mas é bom, entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, eu sei que onde você me colocar, onde você me levar, eu vou florescer, eu vou crescer, onde você ficar meus pés, eu vou conseguir crescer. E nem que eu preciso realmente ter que limpar a casa, nada contra, trabalhar na área do cleaning aqui, inclusive é uma das áreas que mais dá dinheiro aqui, é construção para os homens, tem mulheres que trabalham na construção também, e a parte de limpeza de casa para mulheres. Ganha mais do que você trabalhar numa loja, num shopping, numa empresa, pra vocês terem ideia, né? Mas eu não queria isso para mim, eu já não estava mais naquela fase de querer viver atrás de dinheiro, eu queria também propósito de vida, eu queria qualidade de vida, e isso me impediu muito de estar vindo para aqui. E aí eu peguei na mão de Deus que eu falei assim, não, pilar família era importante para mim, eu quero viver esse pilar família, Senhor. Nem que eu chegue lá, eu trabalho por um tempo, limpando casa, mas eu vou depois viver o meu propósito, viver a minha vida que eu estou vivendo aqui no Brasil. E cheguei aqui, comecei com esse medo todo, com essa angústia toda, e assim, gente, Deus é muito grande, né? E, olha, uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoas, tudo, tudo na nossa vida está ligado a pessoas. Nós estamos a um braço de distância de uma pessoa que vai mudar a nossa vida. Vocês estão a um braço de distância de uma pessoa que vai mudar a sua vida. Quando eu cheguei para aqui, eu já participava de grupo de network no Brasil, né? Então, chegando aqui, eu comecei a procurar, pesquisar, não tinha grupo de mulheres, queria conhecer gente, já estava louca, 15 dias, só contato com americanos, meu esposo é americano, falei, gente, eu quero calor humano, quero brasileiro, não aguento mais, é uma cultura diferente, eles não são tão calorosos como a gente, não é nada assim. O americano, eles são muito respeitosos, são mais justos em alguns aspectos, que, infelizmente, comparando com alguns brasileiros, mas assim, não tem esse calor humano que a gente tem, o pegar de mão, o abraço. Depois da pandemia piorou mais ainda. Aí é que todo mundo, né, já é quilômetros de distância para cumprimentar o outro. 15 dias sem contato com o brasileiro, eu pesquisando grupo de network, grupo de mulheres, encontrei um grupo aqui. Esse grupo chama AMA, é o maior grupo de network que tem aqui nos Estados Unidos, tem, né, em todos os estados, e eu comecei a fazer parte daqui do estado que eu moro, que é Connecticut, né? Está entre 2 horas de Boston, né, Massachusetts, e 2 horas de Nova York. E aí eu procurei estar nesse grupo. Cheguei nesse grupo, fui muito bem recebida, e aí comecei a fazer pro bono, sorteios de mentoria, né? E graças a Deus, assim, todas as pessoas que eu fiz sorteio fecharam o processo comigo, e aí uma foi indicando outra foi indicando outra, e pasme, gente, o medo que eu tinha de ter que trabalhar no que eu não gostava, eu não precisei fazer isso. Então, desde quando eu cheguei aqui, eu continuo dando assistência na minha escola, né? Tenho lá meus supervisores, a parte de líderes que toca, eu fico 2 horas por dia em reuniões com as lideranças e consigo tocar de lá. E hoje vivo totalmente de mentorias, de análise de perfil comportamental. E assim, uma pessoa apenas que eu encontrei nesse evento, uma pessoa me apresentou outras que eu fui conseguindo fazer relacionamentos, que eu fui conseguindo entregar ali pro bônus, né? Trabalhei um pouquinho de graça no início, na primeira sessão, mas assim, a conversão era muito grande. Toda pessoa que eu fazia um pro bônus, eu conseguia fechar um processo.
E aí eu falei, Deus é grande demais na minha vida. Tá aqui, morando nos Estados Unidos, que era um país que eu gostava, tá? E viver do que eu gosto, do meu sonho, do meu propósito. Eu falei, Jesus, isso é tudo que todo mundo quer, né? Então, hoje eu trabalho com muitas mulheres trabalham na limpeza, elas ganham muito dinheiro, mas a gente vê nos olhos a frustração por não fazer o que gosta. Trabalho com homens que trabalham na construção, alguns gostam, outros não gostam, porque às vezes são pessoas às vezes, que largaram no Brasil, às vezes era advogado, ou às vezes tinha um emprego bom na empresa e vieram para cá. E aí lidar com essa questão de trabalhar com uma coisa que você não gosta só por financeiro, isso mexe com a autoestima da gente. Eu vejo essas mulheres não têm brilho nos olhos, né? E hoje elas me procuram justamente para que eu ajude a fazer essa transição, né? Como eu coloquei no início, o fato de ter experiência na área, né, de diversos negócios que eu tive no Brasil e a formação na área de desenvolvimento humano, então eu ajudo essas pessoas a fazerem transição, crescer onde está no seu negócio, e elas são loucas para saírem, mas o financeiro ainda está segurando, mas está fazendo uma transição aí gradativa, né? Então, gente, é incrível o mover de Deus na vida da gente. É incrível, né? Então, toda vez que eu orava para Deus, eu falava, Senhor, eu vou fazer o que eu tiver que fazer nos Estados Unidos para manter um padrão de vida e tudo, mas eu quero trabalhar no que eu gosto. Eu quero viver o meu propósito, né? Eu quero viver tudo que você tem para mim. Nas minhas orações, eu tinha uma certeza, antes de vir para cá, que eu falei assim, gente, eu já estava em grupo de network, né, como esse que vocês estão aí, eu já estava trabalhando meu mindset, eu falo assim, gente, o meu mindset já está bem desenvolvido, e o mindset da gente, uma vez desenvolvido, você pode ir para qualquer lugar, você vai dar um jeito de conhecer pessoas, você vai dar um jeito de se conectar, você vai dar um jeito de prosperar. Então, assim, crescer o mindset, nem você fazendo um curso para regredir, você consegue. Então, assim, é muito interessante. Tudo isso que a gente está tendo aqui no grupo, essa mudança de mindset, no grupo Reset do Júnior, né, que não é só do Júnior, é de todo mundo, né? E também nessa mentoria, é uma ampliação muito grande. Tenho certeza que vocês nunca serão mais o mesmo, tá? Então, foi assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Então, comecei com todo esse processo, com todo esse amor e com Deus muito no meu coração. Hoje, não só participo da AME, como sou a coordenadora desse grupo de mulheres, né? Então, já estou coordenando e abriu portas para mim, porque, nossa, é palestra o tempo todo, às vezes, no mínimo, 2 palestras por mês, e era o que eu sonhava, viver palestrando. Então, sempre eu tenho uma palestra em outra cidade, em outro lugar, e eu vou com muito amor, com muito prazer, que é o que eu amo fazer, né? Então, lembre-se, é uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Tudo está num passo de uma pessoa para mudar a vida de vocês. A gente vai conhecer muitas pessoas que vai ajudar, mas às vezes uma só vai ser a pessoa-chave que vai mudar a vida de vocês, para que leve vocês a outro patamar, a outro nível de vida e que vai abrir portas para vocês. Foi comigo assim e tem sido com muitas outras pessoas, tá? Então, coordenadora desse grupo hoje eu ajudo mulheres, hoje eu consigo conectar muitas mulheres, e eu quero falar, não sei como é que está meu tempo, Júnior, como é que está o tempo aí? Tá tranquilo ainda. Tranquilo? Pode Eu ir. quero falar aqui de 5 passos que me ajudou mesmo a sair daquele processo de dependência emocional, de frustração, baixa autoestima mesmo, lá embaixo, não me dava o mínimo valor, era por isso que eu atraía muitos relacionamentos tóxicos. Então, eu vou falar 5 passos aqui para vocês, depois eu quero abrir para vocês perguntarem que vocês estiverem afim. Tá? Lembrando, quem quiser me seguir no @Silvane Mentora, eu coloco muita coisa lá para essa questão do empreendedorismo, de crescer, entrego muito conteúdo gratuito lá, faço live toda quarta-feira, estava fazendo de manhã cedo, mas agora passei para quarta, porque eu pego mais o público daqui também, um pouco do Brasil, e eu também trago temas só relacionados a isso, né? Crescer, desenvolver a autoestima para prosperar, para ter seu próprio negócio, para fazer uma transição. Mas teve 5 coisas que eu fiz na minha vida que foi virar de chave para mim. Primeira coisa, conectar de verdade com sua identidade, tá?
conectar de verdadeiramente quem é você. Quem é você? Quem é a pessoa? Tá? E quando a gente fala quem é você, não sei se vocês me lembram, quando eu comecei falando quem eu era, depois que eu faço. Às vezes, quando a gente pergunta quem é você, as pessoas falam assim, eu sou dona disso, sou dona daquilo. Isso não é você, isso é o que você faz. Então, a sua identidade é você, é quando você não tem nada disso, você continua sendo. Quando você não tem emprego, quando você não tem um business, nada, você continua sendo. Então, eu conectei a minha identidade verdadeiramente, tá? Com aquele que dizia e diz até hoje que eu sou uma filha amada, que eu sou preciosa aos olhos dele. Então, conectar com seu valor de filha e filho amada, isso faz uma diferença. Seu valor não está naquilo que você faz, naquilo que você tem, tá? Porque se você achar que seu valor está naquilo que você faz, naquilo que você tem, você nunca vai se achar boa o suficiente, bom o suficiente. Você sempre vai viver angustiado, tá? Você sempre vai sentir inadequado, inadequada, você não vai sentir o bastante, o suficiente para as coisas, você não vai sentir o sentimento de capacidade, tá? E eu sempre me sentia frustrada, porque eu vivia numa questão de querer atender a expectativa dos outros, querer agradar os outros, quando eu não conhecia a minha verdadeira identidade de filha amada de Deus, era assim que eu vivia, agradando os outros, aprovação dos outros, e nós somos infinitamente maior do que aquilo que nós fazemos. Você é infinitamente maior do que aquilo que você faz, né? Grava isso, porque isso virou a minha chave, né? Então, eu cresci decidida, eu crescia na época, eu estava nessa crença que eu tinha que agradar a todo mundo para ser aceita, para receber, eu queria receber elogio, tudo para me sentir importante, né? E isso a gente sabe, vocês estão aí na mentoria, vem lá, né? Da infância, principalmente dos 0 aos 12 anos, né, das minhas memórias do passado, né, de tudo que eu ouvi, vi, sentido, que meus pais falavam, inconscientemente, às vezes os pais da gente falam coisas, né, que destrói totalmente a nossa identidade, mas, enfim, eles estavam apenas repetindo padrões de comportamento, e eu cresci nessa também, que aos poucos estava me vendo repetindo com meu filho também. Então, eu precisei muito, lá na minha infância, mergulhar, trabalhar o perdoar pai, perdoar mãe. Às vezes a gente fala assim, mas gente, perdoar pai, perdoar mãe, como a gente tem que perdoar pai, perdoar mãe, se foram as pessoas que nos deram a vida? Mas, gente, a gente pensa assim racionalmente. Racionalmente, o adulto de hoje pensa assim, mas a criança que existe da gente, dentro de nós, se não teve uma infância com todas as necessidades supridas, ela tem ainda aquele sentimento de raiva, ela tem aqueles entraves, e isso trava toda a nossa vida, de crescer, de prosperar. Então, assim, se você não está conseguindo prosperar em alguma coisa, analisa se tem gente que você não tem que perdoar na sua vida, porque sempre tem. E o perdão liberta o outro, liberta mais a gente, né? Tudo que é de Deus, as vantagens vêm primeiro para a gente, depois para o outro. Então, e às vezes, ao mesmo tempo, para as duas partes. Então, isso foi a primeira coisa, trabalhar a identidade. Então, na hora que você descobre que você é, independente do que você faz, que você é melhor, que você é um ser humano, independente do que você tem, a coisa muda totalmente. Você passa a sentir amada e isso te dá um valor que ninguém tira, tá? Isso faz com que seu valor está muito além do que você faz. Então, isso é a primeira coisa que eu acredito que mudou, foi uma virada de chave na minha vida. A segunda coisa, trabalhar a gratidão. Eu reclamava de tudo, eu era ranzinza, carrancuda, tá? Então, a gratidão muda a forma de olhar para tudo que nos acontece, né? E isso é provado pela física quântica, né? Que a nossa realidade é criada pelo observador. E na palavra de Deus também tem uma frase muito linda que eu gosto, né? A palavra... deixa eu ver se eu lembro. Eu vou falar com as minhas palavras, né? Normalmente diz assim, se seus olhos forem luz, tudo será luz.
seu corpo terá luz. Mas se seus olhos tiverem trevas, tão grande será as suas trevas. É mais ou menos assim. Então, essa frase, ela é muito linda, tá? Esse capítulo da Bíblia mexe muito comigo, né? Então, quando a gente coloca a gratidão como estilo de vida, quando você começa a olhar para tudo e ser grata, grata porque acordou, grata porque tem uma cama, gente, gratidão pela simples coisa. Primeiro a gente é grato, depois a gente tem. Muita gente fala assim, mas eu não tenho nada, Silvana, nas minhas sessões de mentoria, as mulheres falam, eu não tenho nada para agradecer. Eu falo, minha amiga, será que você não tem? Será? Pensa bem, se você dormir hoje, acordar amanhã e você não vir ver coisas que você não terá amanhã, o que vai te fazer falta? O que vai te fazer falta? Né? Porque a gente temos tanto que agradecer, porque respiramos, porque enxergamos, porque temos um lar para viver, porque temos uma cama para deitar, porque temos alguém que deu a vida, né? Então, tudo isso, quando você enche o seu coração de gratidão, toda a química do seu coração se conecta, tá? A sua estima se conecta com Deus. Então, olha, lembre-se, gratidão por tudo que aconteceu, as coisas que vêm, até as coisas que não são resultados que a gente realmente quer, agradeça, que sempre atrás disso vai vir uma porta aberta ali. Deus nunca fecha uma porta para abrir uma pior, nunca. Sempre ele vai fechar uma para abrir uma melhor. Então, gratidão como estilo de vida, tá? Outra coisa, eu mergulhei no autoconhecimento. Isso, gente, é eterno. Nós estamos na mentoria aí, nós estamos desenvolvendo inteligência emocional. Então, tenha isso como estilo de vida para vocês, para elevar a autoestima, porque a gente não tem como, sabe, sermos fortes, saudáveis emocionalmente, se a gente não entende o nosso valor, se a gente não se conhece. Então, o autoconhecimento vai trazer isso para a gente. E se a gente não parar com coragem, se a gente não parar com verdadeiramente, assim, verdadeiramente olhar para o nosso interior com humildade. Eu digo coragem, porque a gente lá nas nossas feridas do passado precisa ter coragem, tá? A gente precisa olhar com coragem, com verdade, com humildade. Eu precisei fazer isso para ver a mulher que eu estava sendo. A mulher que eu vinha sendo até aquele determinado momento que eu falei assim, eu não quero, tá? Eu queria tirar toda a minha arrogância, meu orgulho, aqueles votos íntimos que eu tinha feito, que eu não queria mais depender de homem, que homem para mim era só um detalhe, que eu ia crescer, crescer, crescer financeiramente, que eu não ia precisar mais de homem para nada. Isso eu fui criando crenças dentro de mim, esse orgulho, tá? Então, todas aquelas feridas lá do passado eu tive que tratar, mergulhar na minha infância, tá? E procurar entender por que eu me ofendia com tanta facilidade, porque eu me sentia rejeitada o tempo todo, porque eu brigava demais com as pessoas, desentendia tudo, eu estava sendo reativa, eu reagia com todo mundo, tá? Qualquer coisinha era uma ferida para mexer ali na minha baixa autoestima, e muitas vezes eu fui grossa, fria com as pessoas. Então, eu precisei mesmo olhar para a mulher com muita coragem que eu vinha sendo, para mim tirar tudo isso de mim, todas essas crenças, todo esse mergulhar ali, né? E às vezes dói, às vezes a gente não quer acreditar que a gente é aquele monstrinho, né? Aquela pessoa que está ali, mas foi com muita coragem que eu fiz esse mergulho, né? E foi logo quando eu comecei a entrar no mundo do desenvolvimento humano, eu falei, eu quero ser tratada, eu quero me curar, eu quero tirar todos os bloqueios da minha vida, que eu quero ajudar outras pessoas, né? Então, primeiro a gente faz com a gente, né? E na medida que a gente vai fazendo com outra, a gente vai curando ainda. Então, toda vez que eu atendo uma mentoria, que eu vejo que as pessoas estão saindo desse bloqueio, eu me curo cada vez mais, eu me evoluo cada vez mais, né? Então, decida olhar com coragem para a pessoa que você vem sendo, tá? E na hora que eu entendi o meu verdadeiro valor de filha amada, a minha paternidade divina, eu decidi que aquela mulher não servia mais para mim. Eu decidi que aquela imagem, aquela mulher que eu vinha sendo, não era mais para mim. Eu não tolerei mais aquela mulher. Tomei a decisão que eu ia ser uma mulher nova daquele dia para frente, tá? Então, essa é uma das minhas dicas para vocês, entrar, mergulhar num processo mesmo,
de autoconhecimento, de fortalecer a sua autoestima, para que você tenha uma consciência de quem você é, tá? E aí isso muda tudo, gente. Você melhora como esposa, como filha, como esposo, você melhora profissionalmente, você melhora em todas as áreas da sua vida. A quarta dica que eu queria passar para vocês: aprenda a servir, que é o que vocês já estão fazendo, né? Eu tinha uma dificuldade muito de servir, então você já está ali transbordando nesse grupo aí, é muito bonito ver isso, né? Então, assim, com a mesma paixão que a gente tem de crescer, precisamos também ter para contribuir, para transbordar com a vida dos outros. Essa mesma paixão faz uma diferença incrível na vida da gente. Então, nós todos somos dotados de talentos e virtudes, nós estamos vendo aí no grupo, cada um com uma profissão, cada um com um talento. Então, esses talentos não podem ficar só para a gente. A gente tem que ultrapassar isso. Então, a dor, a sua história hoje, a sua dor hoje é o seu propósito amanhã. A sua dor hoje vencida, a sua dor hoje superada, merece ser compartilhada. E isso é um total desbloqueio para você e para as outras pessoas. E isso torna a sua missão, o seu propósito amanhã. Então, abra sua boca, seja ombro, seja ouvido para alguém, seja um colo, né? Seja aquele colo que dá abrigo, tá? Porque na hora que você sentir que você é relevante para outras pessoas, a sua autoestima melhora, você se sente útil. Quando você percebe que você está contribuindo, muda toda uma química no nosso corpo. Você começa a vibrar numa frequência maravilhosa. E vocês que já entendem de física quântica, né? A gente está um campo, a gente é um campo magnético. Então, o tempo todo vibrando ali, a nossa energia está ali, ó, a raios. Então, é como se a gente fosse um frequenciômetro, tá? A gente está emitindo frequência. Por onde a gente passa, a gente vai arrastando pessoas e vai emitindo essa frequência. E o universo dá mais do mesmo. Se você está ali numa vibração boa, compartilhando, transbordando, o universo vai dar mais disso para você, tá? Então, crescer e contribuir, fazer isso como estilo de vida. Não importa o nível que você esteja, você sempre tem a quem ensinar. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, mas eu não tenho condição. O seu conhecimento é muito para quem não sabe nada, para quem está começando agora. Então, tenha sempre em mente, onde quer que você está, o nível que você está, sempre você vai ter pessoas que você vai precisar transformar a vida, mudar a vida, que você vai precisar trazer conhecimento para ele, tá? Então, seu conhecimento é muito para quem não sabe nada. E aí, gente, o último que eu gostaria de estar falando para você é criar um estilo de intimidade com Deus. A gente está aí caminhando, lendo a Bíblia, né? Esses transbordos aí de vocês também, de criar grupos para conhecer a palavra. Crie um estilo de intimidade com Deus, tá? Porque isso eleva totalmente a nossa autoestima. Como eu aprendo a amar a mim mesmo, né? É quando a gente, de fato, começa a ter esse amor próprio, essa conexão com Deus. Eu não consigo amar ninguém se eu não amo a mim mesmo. Não existe isso. Quando você ama o próximo, fala que ama o próximo, meus mentorados falaram assim, eu amo muito meu marido, eu amo muito o meu noivo, meu namorado. E aí, às vezes eu questiono, será que você ama ou será que não é dependência emocional? Porque primeiro você precisa amar a si mesmo. Sem amar a si mesmo, a gente não ama ninguém, a gente não consegue. E esse amor vem primeiro de Deus. Então, na hora que eu aprendo a me conectar com aquele que me deu a vida, tá? Com aquele que escreveu o meu nome no livro da vida e que diz para mim, você veio para governar sobre todas as coisas na terra. Gente, isso faz uma diferença. Aquele que diz que me ama, aquele que diz que me conhece, que me formou no ventre da minha mãe, que já sabia que meus dias estavam contados, escrito, contado por ele. Nossos dias estão contados por ele. Então, eu comecei a ver de verdade esse relacionamento íntimo com Deus. E descobri que não importava mais quem falava de mim, quem criticava. Porque a gente vai encontrar muitas pessoas que vão estender a mão para a gente.
tá? Graças a Deus, essas pessoas são mais. A gente encontra também um pouco que vai querer sempre dar uma rasteira, que vai impedir você de crescer, mas até nesses também a gente tira um benefício, tá? A gente consegue tirar um benefício nessas coisas, mas na maioria das vezes são pessoas que vão elevar a gente. Então, conectar verdadeiramente com Deus me fez não me importar mais com crítica. Eu tinha muito medo de ser criticada, muito medo. Eu deixava de fazer as coisas, deixava de fazer um vídeo, porque não está bom, não está legal. Eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar, e ficava nessa, gravava um vídeo e não postava. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Teve um livro que me ajudou muito, né? Não vou mais indicar, vou falar do livro aqui, mas quando vocês puderem, coloca na lista de vocês, que vocês estão com muito livro, né? Tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. Inclusive, alguém já fez o resumo desse livro, da Brené Brown. Me ajudou muito, 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 muito a parar com esse perfeccionismo. E agora, na mentoria com o Pablo, a gente sabe que o Pablo não é ligado a detalhe, ele faz as coisas, o que der para ser feito, ele faz, ele vai, e me ajudou ainda mais. Então, hoje, antes eu fazia live, antes da mentoria, só marcado um horário bonitinho, com a luz ligada, tinha que estar bonitinha, arrumada. Hoje abro na hora, se eu estou na rua, se eu estou na academia, faço live ali, falo que eu vou fazer de 5 minutos, quando eu vejo já fiz de 15, que eu falo demais, como vocês perceberam já, né? Então, ter essa coragem de ser vulnerável, saber que a gente pode errar, que a gente vai cair, que a gente vai levantar, e que a gente vai levantar e vai fazer melhor. Então, ter essa coragem de saber que está tudo certo errar. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. E aí, a partir do momento que eu trabalhei isso em mim, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a crescer muito mais na minha vida. Eu não preciso ser perfeita. Eu preciso buscar, digamos assim, a excelência. Mas essa excelência a gente consegue dia a dia, colocando a mão na massa. Se você ficar esperando ficar pronto, pronta, você nunca vai ficar, porque você é num processo que Deus vai fazendo a gente agir. Vocês podem observar que toda vez que Deus dava uma missão para alguém, ele falava, vá. A pessoa perguntava, mas o que eu vou fazer? Mas o que eu vou fazer no caminho? Ele falava, vá. Porque num processo ele ia dando as dicas, ele ia dando o próximo passo. Então, não espere isso. Se entre, se mergulhe, do jeito que você está. O seu pouco hoje é muito para quem está começando. Grave vídeos, fale, bota sua boca aí no mundo para ajudar outras pessoas. E, por fim, aqui, a última dica, não menos importante, mas foi uma coisa que me ajudou muito, trabalhar o perdão. Como eu falei para vocês, eu tive que trabalhar o perdão, perdoar pai, perdoar mãe, porque isso estava travando a minha vida, travando completamente, tá? A adulta sabia que uma mãe que era faxineira, que lavava a roupa para fora, que fazia tanta coisa, um pai que era pedreiro, chegava em casa com 6 filhos, uma escadinha, eles gritavam, falavam muita coisa, ofendia muita gente, mas a gente sabia que era a vida ali do momento, que eles podiam dar, eles estavam repetindo um padrão, mas a minha criança não entendia isso. Então, eu tinha que mergulhar e perdoar tudo, todos que passaram pela minha vida e deixaram resquício para eu poder crescer. Então, lembra-se, faça do perdão um estilo de vida para a sua vida, para você prosperar, para você crescer, para você viver essa maravilha que Deus tem para você viver, de fato, a vida que Deus quer que você viva, tá, gente? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, quem quiser me seguir lá no @Silvane Mentora, eu entrego muito conteúdo para te ajudar nesse contexto. E estou aqui disponível para que você faça alguma pergunta, que eu possa estar contribuindo, tá? Extrapolei o Alguém tempo, aí? Júnior? Tô lhe ouvindo. Tô perguntando aqui se tem alguém aí. Quer abrir o áudio? Pode abrir o áudio, fazer uma pergunta, falar alguma coisa. Fica à vontade. Tem Valeu alguém? aqui para vocês. Como é que foi para vocês essa live hoje? Vivian colocou aqui parabéns, que inspiradora. Muito bom, Silvane, maravilhosa. Adorei a sua história de vida, a sua contribuição. Eu não consigo abrir a câmera agora, mas estava aqui presente com vocês. Sensacional, parabéns, obrigada mesmo. Que bom,
Que bom. Eu também quero agradecer, Silvana. Eu recém entrei no grupo e vi agora que vocês... Eu estava estudando antes e vi agora e falei assim, não, eu tenho que entrar para ver o que eu posso ajudar no transbordo desse grupo que está trazendo tanto benefício para todos nós. Nós estamos transbordando uns aos outros na vida, né? Um dos outros. E é interessante sobre o que você acabou de falar, sobre o perdão, porque cada um vai ter uma lógica perfeita na própria visão do que é o significado de certas coisas, né? Para mim mesmo, o perdão eu entendo como algo que eu digo, isso já não me faz mais mal, isso já não me dói mais. Então, interessante entender o significado que é para cada pessoa, porque às vezes dizer perdoar dói, né? Dói dizer assim, como eu posso perdoar aquele que me fez mal? Então a gente já se posiciona de uma forma que não é possível perdoar. E é possível desde que você ressignifique a palavra, o que dê um novo significado para aquele entendimento sobre aquela palavra, aquele sentimento, e tudo isso é interessante, porque a gente pode, como é que eu vou dizer, ressignificar a palavra e ter um novo sentimento diante disso. E eu quero agradecer porque eu entrei agora, né, eu estava estudando e estava procurando muito sobre esse assunto e, bom, agradecer pelo que você falou, que me deu muitas ideias aqui também. Valeu, Lívia, é isso mesmo. Perdão, gente, quando a gente libera, é uma mochila pesada que você tira das costas, tá? E assim, a falta de perdão é um veneno que você bebe esperando que o outro venha morrer. Na verdade, se a gente olhar para isso, o perdão, a falta de perdão é isso. Eu bebo o veneno e espero que o outro venha falecer, venha morrer pela minha raiva ali. Então, o perdão, ele é duro, eu sei que tem casos muito extremos, mas se você analisar que o bem maior que você está fazendo é para você, né? E tirar também uma coisa que eu trabalho muito é falar, bom, se o outro fez mal para você e agora você está aí ruminando com isso, quem é o pior inimigo? O que fez mal ou você? Com certeza é a gente que está ali ruminando aquela falta de perdão. Porque o outro não tem um controle, mas eu tenho controle sobre os meus sentimentos. Meus sentimentos estão no meu controle. O que o outro faz comigo, não. Mas o que eu sinto em relação ao que o outro faz comigo está na minha mão. Sempre tem uma frase que eu gosto muito, né? Se doeu, você pega que é seu. Então, se alguma coisa, se alguém falou para você e doeu, pega que é uma feridinha que você precisa cauterizar ali, que você precisa trabalhar. Não é o outro que falou aquilo ali, mas o outro foi muito desaforado, foi tudo. Se a gente ficar à mercê dos outros, a gente vai ficar eternamente com raiva e frustrado. O que o outro fala e mexe com você é problema seu, é um sentimento que você tem que trabalhar em você. Então, pega que é seu. Tá? Eu ia falar uma coisa para você, Silvana. Você estava falando de bloqueios, né? Uma das coisas que me chamou bastante atenção. Eu já passei por alguns procedimentos de desbloqueio emocional, e um dos bloqueios, né, que são vários, né, que a gente vai achando, é muito gostoso quando a gente entende desbloqueio, a gente vai querer caçar cada um deles para matar eles. Eu sou um pouco assim, quando eu acho um bloqueio, eu quero ir para cima dele para eliminar. Mas um dos bloqueios que provavelmente todo mundo carrega, um deles era da autoimagem, né, aquilo que você estava falando sobre a identidade, e eu acredito que muitos aqui podem ter essa crise, né? Apesar de, sabe quando as pessoas de fora enxergam algo em você que você mesmo não enxerga, e você vai nos lugares, as pessoas, poxa, você tem potencial, você é isso, você é aquilo, mas no fundo aquilo não alimentava o meu ego, porque a forma que eu me via era totalmente distorcida. E às vezes é assim que nós estamos, né? A gente, de fato, a gente fala assim, eu vi você falando muito, né, sobre se encontrar, né, sobre você saber quem você é, e parece muito clichê, né, as pessoas que trabalham na parte do desenvolvimento humano, falar sobre se encontrar, e a pessoa fala, o que é se encontrar de fato, né? É você se amar, né? Eu acho que a forma que são dois bloqueios que andam em conjunto, que é o da autoimagem, de como eu me enxergo, e a questão do merecimento, né? Muitas das vezes você é aquela pessoa que serve, 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 mas não se serve, né? Você não
não se dá o valor de você... eu tive um momento até com a minha esposa, né? Que quando você quer mãe, tudo a mãe quer o quê, né? Receber um dinheiro é para os filhos, né? É para casa, é para o marido. E aí nesse dia eu falei para ela bem assim, ó, esse dinheiro aqui é para você. Esse dinheiro aqui é para você, usufruir para você. Mas quem está precisando é a minha filha. Não, primeiro você se tem que permitir. E quando eu entendi sobre você ter esse merecimento, por quê? Porque tem pessoas que estão aqui nessa live que servem tantos outros e não estão se servindo. Pegando o gancho aqui dela, porque eu acredito que transbordou, mexeu muito comigo isso aqui, essa questão de se encontrar. É a forma que você se vê. Exatamente. Quando a E pessoa está sendo... Desculpa, te cortei, pode falar. baseado nisso aí que eu ia fazer a pergunta para você, né? Como foi o start, né? Quando você começou a ter, né? Você falou um pouco da sua transição, você contou ali onde que gerou impacto, mas assim uma palavra assim que definiu assim quando você de fato assim pum, acordou e falou, cara, eu me amo, eu sei que eu sou amado, assim. Quando é que saiu esse start, né? Esse start foi quando, de fato, eu tomei posse, tá? Tomei posse e acreditei mesmo que a minha paternidade divina, que o amor vindo de Deus, ele era o suficiente para mim. Esse foi o start que mais mexeu na minha vida, tá? Porque até então, quando eu ficava vivendo agradar os outros, né? Como você falou, servir aí, vivia servindo os outros demais, quando a gente vive servindo os outros demais, querendo agradar os demais, a gente está querendo aceitação. Tem que ter um equilíbrio aí. Primeiro a gente tem que fazer as coisas para a gente e fazer para os outros, né? Então, quando eu vivia nessa, vivi muito tempo isso, querendo agradar e fazer para o outro, eu estava querendo a aceitação dos outros. Mas por quê? Porque eu não acreditava que existia... Eu queria o amor do outro, né, nesse contexto. Quando eu acreditei de fato e recebi isso com uma crença inabalável, que independente do que eu faço, independente do que eu tenho um Deus que me ama, um Pai que me protege, que cuida de mim. Esse foi o start da minha vida, do sair de uma baixa autoestima, de uma imagem negativa, para falar assim, eu vou acreditar naquele que fala quem eu sou, não no que nos outros. Porque se a gente observar, gente, Deus fala tanta coisa da gente, e por que a gente acredita no outro? Porque a nossa autoimagem, ela é criada a partir do que os outros, uma autoimagem negativa é criada a partir do que os outros estão falando na gente. É os outros que vão colocando dentro da gente e a gente vai aceitando aquilo ali como verdade. Quer seja lá na infância, já na fase adulta, potencializando ainda um pouco, né? Mas os outros vão fazendo a gente ter essa autoimagem. Os outros foram colocando e a gente foi acreditando. Então, quando eu falo assim, gente, eu não tenho que acreditar no que os outros falam. Eu tenho que acreditar naquele que me colocou no mundo e fala de mim. Quem eu sou perante a ele. Tá? Então, sempre pense nisso. O que Deus fala de você é tudo, é o mais importante. O que os outros falam é apenas o que os outros falam. A pessoa vai falar de você a partir do filtro da mente dela, a partir das crenças dela. Então, o que Deus fala de você é a sua essência, né? Então, isso para mim foi a virada, Juninho. Foi a virada. Sem dúvida. Que top. E aí, gente, tem mais alguém que quer falar alguma coisa que a gente vai já encerrar? Pra gente ir pro trabalho. Léo, quer falar alguma coisa aí, Léo? Ó, o Carlos aí, cara. Eu amei a palestra e me identifiquei muito porque quando ela estava falando lá que pegava um caminhãozinho, eu fui criado como boia fria, né? Desde até meus 8 companheiro. anos. Meus pais, eles trabalhavam em lavouras de café, então a gente era obrigado a andar em caminhão, né? Lá em Minas a gente chamava de pau de arara, onde todo mundo ia em pé dentro do mesmo caminhão, não tinha cinto de segurança, era um apoiado do outro. E durante um tempo da minha vida eu culpei muito os meus pais por conta daquela vida miserável que eles nos deram, né? Quando você começou a falar, parecia eu falando, né? E durante muito tempo eu narrava que a gente não tinha carne para comer, que a gente não... tinha muitas coisas que eram um privilégio de uma vez só na semana. E depois, já de grande, quando eu passei a ser independente, que eu passei a ter condição de ter todas essas coisas, em um dado momento eu identifiquei que eu não tinha que culpar os meus pais por conta daquilo. Aquilo era o melhor que eles tinham para me dar, né? E era comum.
Então, eu entendi que eu tinha que liberar um perdão para o meu pai e para minha mãe por algo que estava dentro de mim, não estava neles, né? Porque eles não tinham o sentimento de que tinham me feito nenhum tipo de mal, mas aquilo estava em mim. E aí eu vi que a minha relação com meus pais melhoraram muito, né? E eles continuam sendo as mesmas pessoas de sempre, com as mesmas limitações, mas eles sempre me deram o melhor. Então, essas barreiras, muitas das vezes, elas impedem a gente de crescer, porque involuntariamente a gente acaba querendo dar para os filhos o mesmo tratamento que nossos pais nos deram. E quando você Padrão de tem uma perfeição. situação dessa, e você, na idade adulta, você não consegue ressignificar, corre o risco de você ficar travado pela vida toda por algo que você acha que alguém te fez e, na verdade, a pessoa nem fez, né? Muito bom, Leonardo, isso Eles mesmo. deram o melhor deles no que eles tinham, né? Com a Eles condição que tinham. eles tinham naquele momento. E é interessante o que o Leonardo falou aqui, a questão assim, quando a gente não perdoa os pais da gente, é natural que a gente repita os padrões com os filhos, tá? Eu repeti muito padrão com meu filho, muito, muito, muito. Meu pai me colocava de joelho de castigo, meu avô fazia a mesma coisa, e fiz isso muito tempo com meu filho. Até um dia uma pessoa me sacudiu, falou: o que você está fazendo? Eu botei ele de joelho, ele não fez as coisas que tinha que fazer. Eu falei: joelho? Eu falei: sim, isso é sacrifício que você está fazendo com seu filho. Eu falei: meu Deus, eu odiei tanto meu avô, meus pais, e eu estou fazendo isso com meu filho. Então, assim, enquanto a gente não perdoa, a tendência é a gente repetir o padrão. Então, analise muito para quem é pai, quem vai ser, quem é mãe, quem vai ser, tá, gente? Se você repete um padrão, se você não perdoar, naturalmente você vai repetir esse padrão. A gente chama de repetição de padrão. Inconscientemente, você vai repetir esse padrão com seus filhos, tá? Então, até nisso, a gente, se for perdão pela gente, vamos perdoar pelas nossas novas gerações futuras, né? Precisamos aprender a perdoar. Lá em Minas, né, existe uma cultura muito forte, e até é tema de uma música, de que 7 pais, um pai cuida de 7 filhos e 7 filhos não cuidam de um pai. E isso é reflexo disso aí, porque como o pai é limitado, te dá, de repente, é limitado nos recursos, o filho cresce com esse trauma, ele mesmo podendo, ele não volta para ajudar o pai, porque na mente dele ele tem isso. O meu pai foi ruim, meu pai me limitou de recursos, o meu pai não me deu isso. Então eu falo muito isso, né, com meus irmãos, inclusive, que tudo aquilo que a gente puder fazer para os pais, que a gente possa fazer, que a gente elimine esses traumas. E existe essa cultura lá no interior de Minas, é muito forte. Os filhos acabam saindo do seio familiar com raiva dos pais por conta das limitações, e mesmo depois de velho, tendo condições, aquela ferida ela é carregada durante a vida toda e impede desses filhos voltarem para prestar qualquer tipo de assistência aos pais. Isso aí é uma ferida que precisa ser curada, não somente no âmbito familiar, né, mas em todos os nossos tipos de relações e feridas que a gente vier a se bater pela vida, porque senão você fica sempre voltando naquele mesmo ponto e não consegue andar para frente. Exatamente, Leonardo. Talvez isso seja aí um propósito para você, tá? Porque realmente, quem é ferido, fere. Quem é machucado, machuca. E quem é curado, cura, gente. Então, aí já serve para você um dia estar falando isso pelos, né, pelos filhos, né, com relação, porque isso é verdade. Isso acontece muito. Eu tenho muito caso de mentorias de pessoas que não conseguem crescer na vida e tratam os pais de maneira terrível, com esse ódio, com esse passado, né? Só rapidinho, Júnior, só contar. Eu tive um mentorado aqui, gente, ele estava com 40 e poucos anos, estava, não, mas deve estar com 40 e alguns agora, era 42 anos na época. Ele não conseguia dar certo nos relacionamentos dele, já tinha passado por 3 casamentos, ele tinha um problema sério com os negócios, tudo entrava em falência, tudo tinha problema, e assim, e inconscientemente ele tinha um ódio muito grande, ele perdeu a mãe com 3 aninhos, a mãe faleceu, teve câncer, só que a criança dele cresceu ali, todo mundo indo buscar os colegas na escola, a mãe indo, ele não tinha mãe, festinha de aniversário, a mãe junto, ele não tinha. E ele cresceu com muito ódio. Você já imaginou? Mas como é que ter ódio? Uma pessoa que faleceu, a criança dele tinha ódio.
O homem sabia que, o homem em si, o adulto sabia. Então, enquanto ele não assumiu que ele tinha um medo de assumir. Como que eu vou ter ódio da minha mãe que morreu sem ter culpa nenhuma? Então, assim, mas ao mesmo tempo ele se condenava pela raiva e ele também não aceitava. Então, primeiro a gente tem que aceitar, e depois trabalhar o perdão. Então, enquanto ele não trabalhou o ritual de perdoar a mãe dele que tinha morrido, que para uma criança, não importa se um pai sai para trabalhar, se uma mãe sai para trabalhar, para a criança é abandono. A criança é abandono, ela não entende, tá? Ela não entende que o pai tem que viajar fora, ficar a semana toda. É abandono para a criança. E ela cresce, nós crescemos com essa criança dentro da gente. Então, essa pessoa foi assim, um exemplo que eu falei, nossa, como a falta de perdão acaba com o ser humano. E depois que ele trabalhou o perdão, ele tinha um pai, o pai não dava muita atenção, e aí mais raiva ele ficava ainda, que já teve a mãe, né, que perdeu cedo. E quando ele não trabalhou o perdão, primeiro com a mãe, ele não melhorou a relação com o pai, e ele não conseguiu ter um relacionamento de verdade. Porque toda vez que ele arranjava um relacionamento, ele se auto-sabotava. Ele arranjava um relacionamento, ele casava, ele mesmo estava bom, ele mesmo sentia que não merecia isso. Já vem a crença de merecimento que você falou, Júnior. Eu não mereço ter um relacionamento bom, ele mesmo se sabotava. Quando ele tinha uma empresa, a empresa começava a vingar direitinho, ele mesmo se sabotava. Por quê? Ele não se sentia digno daquilo. Porque a raiva pelos pais era muito grande dentro dele. Então, para vocês terem ideia, quanto isso é forte mesmo, quanto isso trava a vida da gente. Entendeu? Show demais. A gente encerrar aqui, pedir para você puxar um boot, fazer uma oração, para a gente seguir nossos compromissos, né, diários. Que Deus abençoe muito as nossas vidas aqui. Gratidão a todos que estão aqui. Eu sei que alguns que saíram porque tem trabalho, mas eu queria dar essa honra aí, Silvane, para você puxar, nos abençoar aí. Muito obrigado pelo transbordo, viu? Creio que ainda vai ter mais vídeos aqui para você transbordar esse seu conhecimento aí. E quem quiser se conectar aí, sigam ela. Marca aí, bate o print aí. Vamos bater o print aí, dar um sorrisão. Marca lá no Instagram ela, @Silvane Mentor. Vou dar o print. Todo mundo sorrindo bonito? Opa. Vamos Perfeito. lá. Vamos fechar os olhos, gente. Não esqueça de ir lá no post que você colocou, né, Júnior? Lá, comente o que vocês, que essa live serviu para vocês hoje, o que esse transbordo serviu para vocês. Comenta lá, contribui, transborde um pouquinho lá também, tá, gente? Então, vamos fechar os olhos, tá? Respirar fundo. E eu quero que vocês visualizem vocês vivendo a vida extraordinária, a vida que você merece, a vida que o nosso Criador prometeu para você e que você está recebendo agora. Imagine você crescendo nos seus negócios, você fazendo a sua transição, você crescendo onde está, você libertando tantas pessoas de algemas. Se imagine você prosperando cada vez mais, crescendo, você vivendo uma vida de total transbordo. E aqui eu quero também profetizar que você cresça, que você seja um imã de coisas boas, um imã de grandes oportunidades, que você seja uma mulher de Deus, uma mulher amada, uma mulher de luz, uma mulher próspera, uma mulher onde você colocar a mão vai prosperar, que você seja um homem de Deus, um pai de família, um homem que inspira amor, um homem que traz paz para sua família e para as demais famílias, um homem que prospera, um homem que provê a sua família. Eu quero profetizar que você cresça dia após dia, independente do nível que você está crescendo, você está transbordando. Hoje você está com a sua empresa, hoje você está no seu emprego, amanhã você vai estar com o seu negócio, hoje você está com sua empresa e amanhã você vai estar com 2 empresas. Você está florescendo, você está crescendo, porque você está amando, porque você está prosperando, porque você está sendo luz na sua vida, na vida dos seus, na vida de todos que passam por você. Eu profetizo homens verdadeiros, homens de Deus,
homens que iluminam, homens que onde toca, que tem assim um toque de Midas, onde toca vira ouro, onde toca prospera, mulheres que saem para o mercado, que conseguem ser mãe maravilhosa, esposas maravilhosas e também grandes empresárias. Quero que vocês se vejam nessa postura de mulheres confiantes, de mulheres que sabem qual é o seu papel na família, seu papel na sociedade, de homens que verdadeiramente sabem quais são os seus papéis. Eu profetizo para vocês tudo que há de melhor nessa terra, a presença de Deus contínua, e que vocês, de fato, governem nas coisas que já foram entregues para vocês. Já é de direito de cada um de nós. Deus deixou claro que tudo que Ele criou antes do homem é para a gente prosperar, para a gente governar. Que você, mulher, seja governante, que você, homem, seja governante, que você lidere, que você reine, ok? Que seja um dia maravilhoso para vocês, um resto de semana extraordinário, com muita paz, com muita fé, foco e ação nas suas metas. Amém. 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 Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por permitir que eu compartilhe isso com vocês, tá bom? Estamos juntos lá no grupo, tá? Tamo junto, gente.